Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. Hoje a gente vai comentar o caso do Eliseu. Ele nos enviou o Redmi Note 8 Pro e a gente vai comentar algumas coisas. No geral, né, todas as falhas, né, tudo que ele comenta aqui pra gente, né, e a gente sempre informa que isso daqui é muito importante. Igual numa consulta médica, quando você vai fazer uma consulta médica, você precisa passar todas as informações ali para que tenha-se uma interpretação do caso. E para a gente não é diferente. É bom ter todas essas informações para a gente poder interpretar o caso que está se passando com o aparelho do cliente. Né? Então, é muito importante tanto para o lojista, tanto para o cliente final, que ele nos informe todos os problemas que o celular tinha, né? Todas as problemáticas que estavam relacionadas a ele, para que a gente faça os devidos testes aqui e constatações. Então, vamos lá. Em suma, o cliente levou o aparelho para trocar a tela, e depois disso, né, depois dessa troca de tela, o celular ele apresentou vários problemas. Ele apresentou problema no sensor de proximidade, ele ficava ativo sempre. Quando realizava uma chamada, ele bloqueava a tela, né? Ele apresentou falha no alto-falante, parece que ele ficava com certos apitos, alguma coisa assim. Apresentou falha no P2, apresentou falha no carregamento e no sinal de chip. Então a gente vai atuar aí por etapa, né? Segundo o cliente, ele levou o cabo flex e a base de carga para o técnico realizar a substituição. O primeiro ponto é que essas peças, no geral, que tem no mercado, né, que tem em abundância, essas peças, elas são de uma qualidade bem ruim, bem ruim. Normalmente não dá nem para utilizar essas peças, né? Elas desfazem com qualquer espécie de procedimento e apresentam diversas falhas. Né? Então vamos lá. O problema do sensor de proximidade. A gente fez análise aqui e verificou que no caso era cola que tinha em cima do sensor. Isso ocorreu no processo da substituição, ali provavelmente, né, a pessoa colocou excesso de cola, não fez um checklist de saída, né, colocou a tela do celular e considerou que estava tudo certo, não fez o checklist de saída, e o sensor estava coberto, então acusou essa falha. Qual o procedimento que a gente realizou? A gente soltou a tela do celular, tirou todo o excesso de cola, cola por cima do sensor, tirou a cola da tela também, e montamos no padrão que a gente tem aqui. Com isso, o sensor de proximidade foi resolvido. Agora, a questão de carregamento, do alto-falante, sinal de chip, tudo isso estava relacionado com a plaquinha de carga que o cliente colocou. Porque essas plaquinhas de carga, a maioria elas são paralelas, é muito difícil encontrar uma original. Elas vêm elas vêm, vamos dizer assim, muito básica. Ela não tem uma série de circuitos aqui, principalmente para o setor de radiofrequência, e com isso tem o comportamento que o cliente relata aqui. Ele fala que tem um Poco M3 e o Poco M3 num determinado lugar funcionava o 4G perfeitamente e o Note 8 Pro dele só pegava o sinal 3G muito baixo. E todas essas falhas que a gente acabou de comentar aqui estavam associadas à plaquinha de carga. Outro ponto que a gente precisa comentar. Sempre quando for realizado o reparo num celular, a maioria dos casos é preferível trabalhar com os itens originais, né? Mesmo que você tenha um celular que molhou a plaquinha de carga, sempre traga a plaquinha de carga original, sempre leve a plaquinha de carga para o seu técnico lá original, para que seja feita a recuperação da plaquinha de carga original, porque compensa ficar com a plaquinha de carga paralela. A plaquinha de carga paralela, ela não é suficiente para manter as plenas funções do aparelho. Então, se trocou uma bateria, se trocou uma plaquinha de carga e o seu técnico não colocou original, então peça original. Peça original, porque se em determinado momento esse aparelho for nos enviado, a gente pede a plaquinha original, porque a gente sempre tenta realizar o reparo na plaquinha original. Nem que a gente utilize certas peças da plaquinha paralela
para que a gente recupere a plaquinha original e manter todas as funcionalidades do aparelho. Então é isso, o aparelho já está funcionando em perfeito estado, né? A gente fez o checklist dele certinho. No caso, não tem muito o que ser comentado, né? Checklist é aquilo, a gente tem todas as funções do aparelho, a gente já sabe como o aparelho entrou e já sabe como ele vai sair, com todos os itens questionados aqui pelo cliente, todos esses itens aqui, no caso, foram reparados. Então é isso, pessoal. A gente agradece a confiança do Eliseu por ter nos enviado o aparelho. Né? Isso é muito bom descrever todas essas problemáticas, ajuda muito no reparo. A mensagem fica aí, né, para os clientes, para o cliente final e lojista, sempre manter a originalidade do aparelho, né? Checklist de entrada, checklist de saída também. Em suma, a gente pode considerar que o reparo foi um sucesso e a gente agradece a confiança.